E aí pessoal, beleza? Sou o Camilo, sou um homem trans e vim contar pra vocês como tem sido minha experiência de tomar testosterona. Acho super importante conversar com vocês sobre isso, né? Porque antes de começar a tomar T, eu fiz muitas pesquisas, eu procurei conversar com outros homens trans para saber como é o processo. E quando eu descobri que tinha que tomar uma injeção, eu fiquei em choque a princípio. Então eu vou contar pra vocês o passo a passo, como eu fiz. A primeira coisa foi procurar uma UBS, um AMA, que eu pudesse fazer acompanhamento psicológico e com endócrino. Quando eu passei com o endócrino na primeira vez, ele me passou a relação de exames que eu precisava fazer. Eu fiz esses exames, levei pra ele e ele me deu a primeira receita para tomar testosterona, no mesmo dia da consulta. Eu fui liberado e tal e consegui tomar. Eu tomo hoje de 2 em 2 meses para chegar no nível de testosterona da minha idade, né? Adequado para a minha idade. Então eu tomo de 2 em 2, mas pelo que ele me falou, vai aumentar esse intervalo, né, para 3 meses e assim por diante, né? Conforme vai passando os anos, a gente vai alongando aí esse período. E tem sido muito especial para mim. Novembro fez 1 ano, né? E quando eu decidi tomar, eu fiz esses passos e foi importante. Contei para minha família, minha esposa foi a primeira pessoa com quem eu contei, falei para ela e ela me ajudou muito no sentido de procurar um local, porque eu sou já muito ansioso e eu não encontrava locais que eu pudesse fazer o acompanhamento. Então eu acreditava que quando eu tivesse dinheiro, trabalhando, com convênio, eu pudesse fazer isso. Só que esse momento eu não queria chegar se eu não corresse atrás, né? E pelo SUS às vezes é mais tranquilo do que você fazer no particular. Não dou certeza, mas às vezes no início principalmente é bom que seja. E fiz acompanhamento psicológico também, faço com um psicólogo da UBS mesmo. E tudo isso é importante para essa etapa, né? Então por isso que eu tô aqui para conversar com vocês sobre isso e para falar para vocês que cada etapa, né? Cada 3 meses, eu comecei com um intervalo de 3 meses, depois de 2 e completou essa faixa de 1 ano. Cada etapa é uma conquista. Cada dia mais, quando a gente sente as mudanças, a gente se sente mais a gente, né? Então, poder olhar para o espelho e se reconhecer, e essa é uma das etapas que é necessária o acompanhamento psicológico, por isso. Porque a gente não se reconhece antes da transição, quando começa, né, a transicionar. Existem homens trans que não tomam testosterona, porque não querem, ou por questões médicas, ou por escolhas apenas. E tá tudo bem em relação a isso, porque ele se reconhece dessa forma sem tomar AT. E no meu caso eu resolvi tomar porque eu não me reconhecia, então eu era uma pessoa muito triste, sempre cabisbaixo, sempre mal comigo mesmo, vestia uma roupa não se sentia bem, fazia tal coisa não se sentia bem, mexia no cabelo, cortava o cabelo, não sei o que, não se sentia bem. E aí quando eu fui perceber que eu era um homem trans, né, quando eu me assumi para eu mesmo, assim, porque primeiro, antes de falar para todo mundo, a gente precisa se assumir de uma forma individual, de uma forma muito pessoal, porque é aí que a gente começa a se questionar de algumas coisas, a pesquisar outras e entender o que está acontecendo com o nosso corpo, o que está acontecendo com a nossa mente, com a nossa cabeça, né? Isso é importante entender. Temos crise de ansiedade? Temos crise de ansiedade, mas hoje em dia todo mundo tem. Mas a gente precisa tomar cuidado com as crises que a gente tem e jogar isso nas terapias, porque os homens trans têm um índice muito alto de suicídio. Então a gente precisa levar isso para o terapeuta, precisa conversar isso com ele para que todo esse processo de transição seja acompanhado.
esteja em uma base de acompanhamento, para que a gente não venha sofrer alguma consequência negativa em relação às coisas da transição. Então, bom, essa é uma etapa, né, que eu queria conversar com vocês sobre como eu comecei o tratamento e como tem sido esse um ano, e o que é importante vocês entenderem como o que é acompanhamento, né? Outra coisa, ter pessoas perto de você que vão te ajudar, que vão te dar força, né? Te incentivar a fazer o certo, ou seja, a não fazer clandestinamente. Existem pessoas que tomam testosterona de forma indevida sem acompanhamento médico? Existem. E isso é perigoso, porque a gente precisa de acompanhamento médico, psicológico, acompanhamento médico, para entender como funciona o nosso corpo. E é fascinante como funciona o nosso corpo, e isso é legal. Mas na maioria das vezes são meninos muito jovens, de 18 até 19, 20 anos, que tem essa ansiedade, sabe, pela mudança e quer tomar AT de qualquer jeito. Só que isso se torna um risco, né? A gente entende que isso se torna um risco, então eu tenho a responsabilidade de vir aqui falar para vocês, façam com acompanhamento médico. Ah, mas na minha cidade não atende, não tem médico, não sei o que. Troca ideia comigo, manda nos comentários alguma coisa do tipo, que eu vou tentar ajudar você a encontrar uma OBS que você possa receber esse acompanhamento, nem que seja em São Paulo. Eu sou de São Paulo, mas tem algumas UBSs em São Paulo que recebem pessoas de outros estados, cidades, municípios. Então a gente já vou te ajudar nisso aí, certo? Então, contei pra vocês um resumão de como tem sido esse um ano. Contei pra vocês como eu comecei a tomar AT. Contei pra vocês o que vocês precisam, principalmente da parte médica e da parte psicológica. E quero que vocês deixem nos comentários qualquer dúvida que você tiver em relação à transição, né? Transicionei, como consigo iniciar e como eu lido com esse processo de transição. Certo? Então, fica aí a dica de hoje.